ir para Jerusalém. Mas antes ele passa fortalecendo as igrejas que foram fundadas. Tá? Ele quer passar o dia de Pentecostes. Haviam 3 grandes festas dos judeus. Essas 3 grandes festas, os judeus de todo mundo, iam para Jerusalém. Claro que a maior parte dos judeus estava concentrada na própria terra de Israel, mas por causa da dispersação, da mesma forma que existem brasileiros em outro país, não é? Existiam judeus em outros países. Mas nessas grandes 3 festas, geralmente os judeus eles iam para a terra de Israel para adorar a Deus no templo. E essas 3 grandes festas eram a Páscoa, que comemorava entre os judeus, comemorava a libertação do povo israelita do cativeiro, da escravidão no Egito. Hoje, com a vitória de Cristo na cruz, a Páscoa, a nossa Páscoa, a gente comemora o quê? A morte e a ressurreição do Senhor, porque Ele nos libertou do império do pecado com o seu sacrifício. Tá? A segunda festa dos judeus era a festa dos tabernáculos. Eles iam para Jerusalém, eles tinham que ficar 7 dias ali habitando em tendas. Também não tinha hospedaria, lugares para acolher os judeus que vinham de viagem de toda a terra de Israel e de todo mundo. A população duplicava, triplicava, quadriplicava, tá bom? Então, festa do tabernáculo. E outra festa também importante é a festa de Pentecostes, que, se eu não me engano, é 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, por isso que é Pentecostes, tá? Penteconta em grego é 50, então Pentecostes, eu acho que vem dessa origem de 50, tá bom, irmãos? Então ia ter muitos judeus ali, de todo mundo nessa festa. O apóstolo Paulo, convertido, mas ele era um judeu, então ele planejava ir para Jerusalém nessa importante festa. Então, dito isso, irmãos, vamos continuar aqui o estudo do versículo 17 ao versículo, até o versículo 27. É um trecho grande, mas alguém poderia ler para ajudar no estudo? Atos capítulo 20, do versículo 17 ao versículo 27, por favor. Posso ler? Claro, irmão, obrigado. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus nos sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Muito obrigado, irmão. Obrigado pela leitura. Então, aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo que dá nome à nossa cidade de São Paulo, em homenagem ao apóstolo Paulo, que escreveu foi usado por Deus para escrever boa parte, uma grande parte aqui do Novo Testamento, as cartas paulinas, tá bom? E a Bíblia fala aqui que ele ficou numa cidade chamada de Mileto, depois daquele roteiro todo que Lucas descreveu nos versículos atrás. Ficou na cidade de Mileto,
né? E ali naquela cidade de Mileto, pediu para as pessoas de Éfeso, os presbíteros de Éfeso, ir ao encontro dele. Essa cidade de Mileto ficava na Ásia, mas não é a Ásia que a gente conhece nos dias atuais. A Ásia que a gente conhece nos dias atuais é lá o Japão, China, tá bom? A Ásia que é citada na Bíblia é a Ásia Menor, né? Tem a África aqui, mas acima ali tem uma região ali que é a atual Turquia. Tá bom? Essa região que é a atual Turquia, a ponta ali, que dá para o mar, que é a atual Turquia, é a Ásia Menor. Tá? Subindo mais aqui em cima ali na Turquia, tem Troade, que é o nome, que antigamente o nome de Troia. Já ouviu falar da Guerra de Troia, né? Subindo mais aqui, tem o Estreito do Mar, aí tem a Macedônia, depois vem a Grécia. Tá bom? Então ele está nessa região, que é chamada de Ásia Menor, que na verdade é um território da atual Turquia, hoje em dia. Tá? E ele manda chamar os presbíteros da igreja. Tá? Presbítero, no original, significa anciões da igreja. Os anciãos da igreja, perdão. Os anciãos da igreja. Tá? Por que ancião? Eram aquelas pessoas responsáveis para pastorear a igreja, supervisionar a igreja. Tá? A palavra presbités, em grego, significa ancião. Tá? Quando você fosse falar de uma pessoa que é velha, diferente de uma criança, de um adolescente, usava a palavra presbités, né? Que dá a palavra presbítero. Mas a palavra do Senhor, ela tomou essa palavra de uso comum, ancião, e colocou assim, como se fosse um título mesmo, o título dessas pessoas, né, que eram separadas por Deus para cuidar do rebanho. E nós vamos ver que esse grupo de pessoas também era chamado de pastor, porque eles tinham a função de proteger, alimentar, guiar as pessoas na palavra do Senhor, e também é chamado de bispo. Esse grupo de pessoas é chamado de bispo, que no grego é episcopo, episcopo, supervisores. Isso, porque eles tinham uma das funções desses anciãos, era supervisionar o bem espiritual dos irmãos. Tá? Episcopos, tem telescópio, telescopos, observar o céu, o ar, observar o ar. Episcopo, epi é sobrevisão, você supervisionar, tá bom? Então é uma função desses anciãos. E por que eles são chamados de anciãos? Porque a gente vai ver, para as pessoas terem essa qualificação na igreja, não pode ser uma pessoa inexperiente, não pode ser um novo convertido, a gente vai ver lá. E a Bíblia fala assim, para que não se torne arrogante, não se torne arrogante. Ou seja, a pessoa tem que ter um processo de experiência, de caminhada na fé. E o que é experiência? É você aprender com seus erros e com seus acertos. A gente aprende com nossos erros, não repetindo-os. E com os acertos, mantendo-os. E às vezes, para que você ganhe experiência, precisa um longo tempo de caminhada. Você tem que ter paciência. Então eram pessoas que tinham que ter experiência. Também era um requisito que fosse um homem casado. Incrível isso, né? As lideranças da igreja, aqueles que tinham que... A gente vai ver isso nas escrituras. Que tinham que... Essa posição de supervisionar a igreja, tinha que ser um homem casado com uma mulher cristã, que serve ao Senhor. Eles tinham que ter filhos convertidos, que não eram acusados de devassidão, submisso, obediente aos seus pais. E eram pessoas que não deviam ter só o bom testemunho dos irmãos dentro da igreja, mas até daqueles que não eram cristãos. Ou seja, eu não sou cristão, não me converti, mas essa pessoa é um bom cidadão. É uma pessoa digna, uma pessoa honrada. Porque tem pessoas que ainda não abraçaram a fé, irmãos. Mas quando o cristão ele vive aquilo que isso nos ensina aqui, é amar, é praticar o bem, não viver uma vida de mentira, de engano, isso chama a atenção até mesmo daquelas pessoas que ainda não se renderam ao Senhor. Tá? Não se renderam ao Senhor. Porque todas as pessoas são criaturas de Deus. Toda pessoa dentro de si
tem uma lei moral. O pecado anuvia, o pecado joga fumaça nisso. Às vezes as pessoas não têm clareza, mas no fundo do coração do ser humano, até mesmo do ateu, existe uma noção básica do que é certo e do que é errado. Uma pedra, se enrolar de um barranco e matar alguém, ninguém vai pegar aquela pedra, levar para um tribunal e julgar ela, porque ela não tem senso moral. Agora, ateus e cristãos, pessoas que acreditam em Deus ou não, vão comparecer perante o tribunal de Cristo Jesus. Todos, sabe por quê? Porque todos têm, uma noção moral. Todos têm uma ideia de certo e errado. E todos são responsáveis por suas atitudes. Tá? Todos são responsáveis por suas atitudes. Então, o presbítero, o ancião, ele tinha que ter esse testemunho também daqueles que ainda não se converteram a Cristo. E por que é importante, Deus ele colocou o ser humano tem esse senso moral? Porque as pessoas podem falar o seguinte, o importante é ter qualquer religião serve. Qualquer religião serve. Mas Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Irmãos, se um simples ser humano falasse uma coisa dessa, você não trataria essa pessoa como uma pessoa humilde. Não, quem essa pessoa está pensando? Qual ser humano tem o direito de falar, aquele que amar o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim? Jesus não está falando que a gente não tem que amar pai e mãe. Jesus está falando que a gente tem que amar a todos, mas a Ele mais do que até o nosso pai e a nossa mãe. Você acha que um simples ser humano teria o direito de exigir um amor maior a Ele do que o nosso pai e a nossa mãe? Mas o Criador do universo, aquele que criou a vida, aquele que criou o universo, tem o direito de falar isso. Porque tudo foi feito, tudo veio dele, permanece por ele, e é tudo para a honra e glória dele. E a Bíblia fala que Jesus, ele já existia antes de haver essa criação. O princípio era o verbo, como fala lá em João. E o verbo estava com Deus, e o verbo é o próprio Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A maior descoberta que eu tive na vida foi que Deus amou a humanidade de tal maneira que decidiu se tornar um de nós. Um ser humano como um de nós. Se o ser humano não tiver, às vezes a gente vê tanta coisa na televisão, tanta coisa sobre os seres humanos que nos deixam decepcionados. Mas o Criador do universo, aquele que criou o ser humano, ainda vê uma coisa boa nele. Porque ele é o Criador, ele sabe mais do que a gente. Ele quer resgatar o ser humano. E a Bíblia deixa bem claro que todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas só se torna filho de Deus, como fala lá em João, aquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todos são criaturas, mas a Bíblia deixa claro que filho, filha, é aquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque a gente não escolhe os pais que a gente tem. A gente não escolheu a família de onde a gente nasceu. Mas você escolhe nascer para a eternidade ou não, ser um filho de Deus ou não, habitar eternamente com Deus ou não. Isso é até um ato consciente. O que vem pela vontade do Pai, Ele permitindo que você escute o Evangelho, você tenha acesso ao Evangelho, mas tem uma contrapartida da sua parte, e atender esse chamado. E o apóstolo Paulo vai falar isso para esses presbíteros. Tá? Aí fala aqui no versículo 18: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Não é lá no Japão não, já expliquei, tá, irmão? Não é lá no Japão não é lá na China não. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. A gente viu isso. A grande primeira perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo não foi os romanos que desencadearam. Posteriormente sim. O Império Romano caiu porque matou o cristão, perseguiu o cristão. Mas a grande primeira perseguição foi desencadeada pelos próprios judeus, que não estavam se submetendo aos planos do próprio Deus que eles diziam que eles serviam.
Porque eles queriam um rei político, um rei que dominasse o mundo, como os romanos dominavam. Mas o Deus, ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. A Bíblia fala que o pecado entrou nesse mundo. E quando entrou a morte nesse mundo, tudo nesse mundo passou a ser passageiro. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Não é definitivo, é passageiro. E Deus não pode transformar o que é passageiro em definitivo. A Bíblia fala que Ele vai criar um novo céu, uma nova terra, um novo universo, onde aqueles que escolherem estar com o Senhor, se render ao Senhor, vão habitar com Ele eternamente, depois do dia do julgamento final. Tá? E a gente viu ali aquela perseguição, porque eles não aceitaram o plano de Deus, o plano do Senhor, né? Perseguição contra o apóstolo Paulo, contra o Evangelho. Isso causou que sofrimentos, tristezas e lágrimas, mas ele continuou. Porque, amados, diante dos problemas da vida, a gente não gostaria de sofrer, nós não gostamos de sofrer, nós não gostamos de passar por perrengues, mas o problema vem para todos, quer você creia em Deus, quer não. Quer que você seja bom, um bom cidadão, quer que você não seja um cidadão tão bom assim. A tempestade vem para todos, mas aqueles que escutam a palavra e não se submetem a ela. Jesus Cristo falou que esses são como aqueles que constroem a sua casa na areia e não acabam não resistindo, desabam. Mas aquele que constrói a sua casa na rocha é aqueles que ouvem a palavra do Senhor e procuram se submeter a essa palavra. Passam por problemas, dificuldades como todos nós. Mas as dificuldades vêm e vão, e a casa fica de pé, porque ela está construída na rocha, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vem o problema? Você tem a oportunidade de pelo menos ser fiel, e isso tem peso de glória. Nós temos a promessa no livro de Romanos, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até aquelas coisas que a gente não entende. É claro que quando o pecado nos atinge, a maldade nos atinge, isso não é vontade de Deus. Deus é santo, Deus odeia o pecado, mas Ele é capaz de reverter isso ao nosso favor. A gente está numa época que existe o livre-arbítrio, e muitas vezes a gente vai sofrer justamente por causa do nosso próprio livre-arbítrio e por causa do livre-arbítrio dos outros. Mas a gente tem uma solução, a gente tem escapatória, a gente tem um propósito, a gente tem um bom pastor que é o Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui no versículo 19 ainda: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de nola ensinar publicamente, e também de casa em casa. O que é ensinar publicamente? Em reuniões da igreja, quando os irmãos se reuniam publicamente, ele transmitia a palavra do Senhor com fidelidade. Até o apóstolo Paulo, ele vai escrever lá em Gálatas, ele fala que mesmo que nós, o apóstolo Paulo se inclui, ou até um anjo vindo do céu anuncie outro evangelho, do qual, diferente do que anunciamos, é anátema, é maldito. Ué, mas não foi ele que anunciou? Foi ele que anunciou, mas a palavra não era dele, ele recebeu por divina inspiração. E aquilo, como a gente tem estudado no livro de Atos, foi confirmado com prodígios e sinais, e com o sangue dos primeiros cristãos, os mártires. Porque uma pessoa, quando mente, irmãos, ou ela está querendo fugir de um medo, ou a pessoa mente para fugir de algum tipo de perigo, ou para ganhar alguma vantagem. Eles pregaram o evangelho e não conseguiram fugir de tipo de perigo. Pregaram o evangelho, e por pregar o evangelho, eles não conseguiram fugir de perigos. Muito pelo contrário, a luz incomodou as trevas. Eles foram perseguidos. Os romanos que adoravam seres humanos, o imperador falava: ou você nega Cristo ou você morre. Perigos. Quando a pessoa mente, às vezes quer uma vantagem. Que vantagem eles conseguiram nesse mundo? Perderam bens, tiveram que fugir de cidades, torturados, mortos. Por que eles se deixaram submeter a isso? Porque eles não podiam negar as coisas que eles viram e testificaram,
que a vida não se encerra aqui, que Jesus era tudo aquilo que ele disse que era, que ele ressuscitou, e se ele ressuscitou tudo que ele falou, é verdadeiro. Existe céu, existe inferno, e é claro que nós queremos, amados, viver bem aqui. Ninguém gosta de ser feliz, mas quando nós é colocado numa encruzilhada, e a gente tem que escolher entre o que é passageiro e o que é eterno, melhor aquele que escolhe o que é eterno. E aqueles irmãos do passado, eles combateram um bom combate para que a gente tenha uma situação melhor do que eles tiveram hoje, irmãos. Hoje é muito mais fácil servir a Jesus. Hoje é muito mais fácil servir a Jesus. Graças à misericórdia do nosso Deus e os sacrifícios desses irmãos do passado. E ele falou, eu fiz isso, eu fui fiel ao transmitir a palavra. É por isso que o estudo da palavra tem que ser feito diariamente, tanto individualmente como na igreja, porque se a gente tem um conhecimento, nós não vamos ser manipulados. Jesus mesmo falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Se o próprio apóstolo Paulo falou, se nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, Gálatas capítulo 1, anunciar uma coisa que é diferente, é anátema. Quem é o homem, amados, para dizer que é assim agora, é desse jeito agora? A régua é a Bíblia. Se eu falo daqui até ali tem 1,5 metro. Não, Ricardo, daqui até ali tem 1 metro. Não, Ricardo, daqui até ali tem 3 metros. A gente faz o quê? A gente pega o quê? Um padrão, uma régua para medir, não é? Para tirar dúvida. O padrão é a Bíblia. É a palavra do Senhor, a palavra revelada do Senhor. Nas Escrituras. Tá bom? E por isso o apóstolo Paulo transmitiu com fidelidade. Versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como funciona isso, irmãos, mas na antiguidade as pessoas não sabiam o que era proteína, não sabiam o que era glicose, não sabiam o que era lipídios, mas comiam e viviam. Hoje a gente sabe detalhes, mas a mesma coisa continua, você come para viver. Eu não consigo entender completamente como o sangue de Jesus acertou as nossas contas com Deus, mas ele está falando que foi por meio desse sacrifício que as nossas contas foram acertadas, e a gente tem a possibilidade de um dia vivermos felizes para sempre com o Senhor. É isso que importa, eu tenho que crer e confiar. Crer e confiar, tá? Crer e confiar. É por meio do sacrifício de Jesus. Porque a Bíblia diz o seguinte, amados, por mais que você se esforçasse para ser uma boa pessoa, praticar o bem, e praticar o bem, a gente vive num mundo decaído, a gente convive mais com pessoas pecadoras do que com pessoas justas, desde o útero da nossa mãe. Nós não fomos predeterminados ao pecado, mas nós fomos condicionados ao pecado. E muitas vezes fazer o que é correto, fazer aquilo que a lei de Deus pede, exige esforço, disciplina. Agora, se não tem, você pode se esforçar para fazer o bem, praticar o que é correto, o que é justo, mas apesar disso, você não tem a possibilidade de salvar, você não tem a possibilidade de viver eternamente com Deus, você está condenado à perdição. Então, muitas vezes esse esforço seria vão. Mas Jesus abriu a porta para a gente. Servir a Deus tem um preço, mas é um preço possível, porque Jesus pagou o preço impossível para a gente. Entende? Não é que a gente vai comprar o céu, não tem como comprar o céu. O nosso esforço é o preço que a gente paga para acessar esse bem incalculável, que é viver eternamente com Deus no céu. E viver com essa comunhão com Cristo no Senhor. O céu, de uma certa forma, já começa de certa forma aqui. Mas só que é um reino invisível que está crescendo e vai ser revelado no último dia. Em Jesus, o arrependimento dos pecados, confiando no sangue do Senhor Jesus Cristo. Versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito. Parece que tinha alguma coisa que movia o apóstolo Paulo. Que constrangido? Foi então uma pergunta que foi feita, né? Isso foi o Espírito Santo que mandou o apóstolo Paulo ir para lá. Ele estava indo forçado, ou foi uma coisa que foi decisão dele? É uma pergunta extremamente complexa, mas mais à frente a gente vai ver que o Espírito Santo vai dar alertas. Paulo, se você for lá, vai acontecer isso, você vai sofrer isso.
E os irmãos falam assim, vão falar assim, vão chorar, falar, Paulo, não vai, não vai. Eu fico pensando, se já era uma coisa pré-determinada, se já era uma coisa que o apóstolo Paulo já sabia e não tinha possibilidade de ele escapar, então por que o Espírito Santo está dando esses alertas para ele? Eu particularmente acredito, esse é um entendimento particular meu, pode ser que eu esteja equivocado, que Deus deu, Paulo, você pode ir para lá, e vai acontecer isso, mas eu não te obrigo você a fazer isso. Eu não te obrigo você a fazer isso. Eu não te obrigo você a fazer isso. Mas o apóstolo Paulo tinha um constrangimento interno dele. Ele queria honrar o Senhor Jesus Cristo. Naquela cidade que ele muitas vezes entrou nas casas, quando ele era um pecador, uma pessoa... Pecador todos nós somos, mesmo convertido, né, irmãos? Somos pecadores redimidos. Né? Mas quando ele era um descrente... Ele ali meio que um policial federal, né? Invadia as casas, prendia cristão, levava para tribunal para que fosse morto. Quando mataram lá o primeiro mártir, né? Ele estava ali apoiando. Ele queria estar lá naquela cidade, mas testemunhando que Jesus Cristo é o Salvador. O Espírito Santo falou, você tem certeza que você vai fazer, Paulo? Vai acontecer isso, isso e isso e isso. Quer ir mesmo? E ele falou, eu quero. Porque minha vida só tem valor se for para viver para Deus. Estou disposto a sacrificar a minha vida por amor a Jesus. E aqui não é que nem Pedro não. Porque Pedro, antes de dar uma conversão verdadeira dele, ele falou assim, todos podem te negar, Senhor, menos eu. Mas aqui Jesus sabia que Pedro, ele tinha qualidades, mas a fé dele ainda não tinha raízes profundas. Quando veio a pressão, quando viram lá, e o mais armado ali era Jesus. Se Jesus quisesse destruir todo mundo ali, ele poderia acabar. Mas ele amou até o fim, ele sacrificou. Né? Quando viram lá Jesus sofrendo, Pedro negou Jesus 3 vezes e o galo cantou. Né? Aí a gente viu que agora em Atos que Pedro é um homem mais convertido. Né? É um homem mais fortalecido, disposto a morrer pelo Senhor. Ousado. Né? Agora Paulo aqui é o que ele não está falando, que ele vai falar aqui, né? Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. É o que ele não está falando isso da boca para fora. Ele foi espancado, gente, porque ele foi espancado, irmão, apedrejado. Eu acho que cada pedrada que ele levou ali, ele se lembrava ali do sacrifício de Estevão, e levantou no dia seguinte, eu achava que ele estava morto, levantou e continuou a pregar. É aquela coisa que Ananias, quando foi pregar para Paulo, falou, eu não vou pregar para aquele homem está perseguindo a igreja. Deus falou assim, Ananias, deixa ele comigo, Ananias, eu vou ensinar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele não entende, eu entendo assim, né? Eu acho que Deus estava tentando falar para Ananias o seguinte, ele ainda não entende porque as pessoas estão dispostas a morrer por mim, mas um dia ele vai entender, ele vai entender que mesmo assim ainda vale a pena. Ele vale a pena. Eu digo, irmãos, que eu sou um cristão assim? De maneira nenhuma. O pouco que eu pratico de bom é por temor e tremor a Deus. E eu amo meu Pai Celeste, porque Ele não permite provações além das nossas forças. E a gente tem a palavra e tem os irmãos para nos exortar. Mas comparado com esses irmãos do passado aqui, né? A gente vive uma vida muito mais confortável. Então eu não vou ter a presunção de ficar aqui passando para vocês que eu sou super cristão. Eu estou disposto a morrer por Cristo. Eu estou disposto a pregar o Evangelho em qualquer lugar que for, mesmo que as pessoas me ameacem. Humildade, irmãos. É melhor você ser humilde e quando você for tentado, provado, pedir a força a Deus para que você seja fiel na provação. E que essa certeza aumente cada vez mais. Né? Paulo tinha isso. Verdadeiro. E a gente lê aqui para a gente se inspirar nessa convicção profunda que ele tinha. Versículo 26, ele fala, não, versículo 22 e 23, fala, e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Não era só em Jerusalém, em toda a cidade onde ele passava. Paulo, você vai passar por dificuldades. A gente vai ver também o Senhor animando, como ele animou lá em Corinto, né? Não desanime, Paulo, porque ainda tenho muito povo meu aqui na cidade e não vai acontecer nada de mal com você. Ué, mas não foi perseguido? Não levou pedrada?
nenhum mal que fizesse ele perder a fé dele, nenhum mal que impedisse ele de continuar a obra. A gente está no meio de uma guerra espiritual, e não tem como você estar numa guerra e não sair com arranhões, com cicatrizes, mas a vitória é nossa. Versículo 24: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério, o seu trabalho que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Aqui ele está falando ali para os anciãos, ali, os líderes da igreja de Éfeso, ó, vocês não vão ver mais o meu rosto. É despedida grande, né? Não existia WhatsApp, não existia Google Meet. Qual que ele está usando agora? De que Tamires? É o Teams? Imagina o apóstolo Paulo com essas ferramentas, irmãos. Com essas ferramentas que a gente tem no dia de hoje. TM-Link, sei lá, TeamLink. Ele está falando assim, ele não ia ver mais o rosto daqueles irmãos. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aqui ele está, de uma certa forma, aludindo aquela passagem de Ezequiel, capítulo 3. Quando Deus falou para Ezequiel, eu te coloquei como vigia em Israel. E o papel do vigia é anunciar. Se você vê uma pessoa que está em pecado, e eu te coloquei como vigia, você tem que alertar aquela pessoa. Se aquela pessoa, você avisou aquela pessoa, mas ela insistiu no pecado, e ela morre no pecado dela, o sangue daquela pessoa eu vou requerir daquela própria pessoa. Mas se aquela pessoa está ali no pecado, eu te coloquei como um vigia, como pregador, e você não alerta que aquela pessoa está no pecado, ela vai morrer na injustiça dela, mas eu vou cobrar o sangue dela de você também. Agora, se a pessoa, você avisou, e a pessoa se converteu, beleza. A conversão das pessoas não está na nossa mão. A conversão da pessoa é uma relação complexa entre o Espírito Santo e o livre-arbítrio dessa pessoa. O papel da gente que se converteu ao Senhor é anunciar. Irmão, eu sei de tudo. Aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Você pode não saber muito das Escrituras, mas aquilo que você sabe, compartilha. Não sabe? Não precisa fingir que não sabe. Que sabe? Vai procurar entender mais. E compartilha. Seja fiel no compartilhar a palavra. A Bíblia não diz isso não. O Senhor fala isso. Deus não blefa, Ele quer o nosso bem. Então o apóstolo Paulo fala assim, enquanto eu estive na presença de vocês, eu anunciei a verdade, eu orientei vocês. Não vou ver mais o rosto de vocês, agora é com vocês. Chega uma hora, irmãos, que a gente tem que caminhar com as próprias pernas. Nem sempre você vai ter um irmão toda hora para ficar ali te lembrando, para ficar mastigando as coisas para você, para ficar ali toda hora ali, né? É importante, a gente precisa. Mas e aí, quando não tiver, você vai abrir mão da sua aliança com Deus? Você tem uma responsabilidade que é nossa. É importante ler a Bíblia na igreja, orar na igreja. A gente tem uma responsabilidade particular de buscar crescer a nossa comunhão com o Senhor. Quando os irmãos anunciam, e a pessoa insiste no erro, está fazendo isso, mas não é por falta de ensino, não é por falta de alerta. A gente ensina isso todo dia, nas igrejas, de casas em casas, em estudos, hoje em dia em links, né? Em salas de reuniões online. Aí ele falou, jamais deixei de anunciar todos os desígnios de Deus. Até aqui, irmãos, algum comentário, uma pergunta? Fique à vontade, viu? Muito interessante, irmão, que eu estava lendo aqui, né? 2 Timóteo 4, 6. Daria para você ler, como você lê? 2 Timóteo 4, 6? Do 6 ao 2 Timóteo 4. Eu achei muito bonita esse versículo aí, João. Ele falou, né? Que dialoga com o que ele falou aqui também, né? Lá, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Isso é muito bonito, amam a sua vida, né? Tem pessoas que vivem aqui na terra e sabem que um dia Jesus vai voltar. Eu achei tão bonita essa passagem, tão linda, mas também bem forte. Quando ele diz que combateu um bom combate, guardei a fé, ele não se deixou se perder pelos problemas. Isso. Né? Isso aqui, irmão, nos fortalece muito essa passagem. Com certeza. Mexeu muito comigo. Com certeza, irmão. Obrigado, viu, pela... Quando ele diz assim, a minha, mas também a todos quanto amam a sua vida. Então nós devemos amar a vida, porque quando a vida... ele está nos alertando, né? Existe um Deus que pode, né? Exato. E Jesus vai voltar um dia e nós devemos viver uma vida de alguém que um dia vai prestar contas do que faz diante do trono de Deus. Aí eu me lembrei do que o irmão falou. Nós um dia vamos passar pelo irmão, faltou agora aqui, pedágio. Um dia nós vamos passar pelo pedágio. E é nesse dia que estamos alertando na vida de Jesus. Todos nós vamos estar diante de Deus. Ou para a direita ou para a esquerda. Muito bom, irmão. É muito... Bem. Um versículo Exato. que a gente deve guardar em nossas mentes. Exato. Que Paulo deixou para nos alertar e nos fortaleceu ao mesmo tempo. Né? Ele é um fortalecimento também, que ele guardou a fé. Então nós também devemos guardar a fé. Exato. Obrigado. Eu quero agradecer. Tem um ponto interessante também aqui, no versículo 19, né? Quando você está nos Deus, né? Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas frases dos judeus nos sobrevieram. A palavra provação, às vezes, te remete a provar o outro. Uma coisa que tem valor que está sendo provada, é uma coisa, aspas, né? Boa. Isso. Né? E às vezes a tentação e a aprovação acabam funcionando até como sinônimo, né? As duas coisas vêm, né? Porque você pensa, não, Deus está me provando, vai ter provação dos judeus. Eu acredito que é até um reconhecimento dele, que aquele povo era o povo de Deus. Estava confuso, errado, mas ainda assim estava sendo usado por Deus, né? E a gente entende dessa forma, né? Que a aprovação agora é tentação, não. Às vezes vem na vida do cristão, né? Com um fim benéfico, de aproximá-lo de Deus, de abrir os olhos, de mostrar a realidade que vive para conduzir aos céus. Exato. Obrigado. E lá no livro de Tiago faz a distinção, né? De tentação, que é uma coisa que não vem de Deus. É parte de um desejo egoísta. Sim. Que quer suplantar a soberania de Deus. Agora no texto grego é interessante isso, que no texto grego, tanto a palavra tentação quanto provação é a mesma, é peiraismos. Então, por um lado a Bíblia fala que Deus prova, peirasmos, e tem outro lado fala que a Bíblia, outra parte da Bíblia que a Bíblia fala que Deus não peirais, ou seja, Deus não prova. Ou seja, no português a gente tem as duas palavras para fazer a distinção entre tentação e provação. Mas esse ponto que você está falando, assim, no grego, existe uma aprovação que vem de Deus, uma aprovação que não é de Deus. A aprovação que vem de Deus é justamente essa, não é para destruir, não é para induzir a pessoa ao erro, ao pecado, mas é para o quê? Que a pessoa seja aprovado, saia fortalecido. Deus conhece tudo, mas a pessoa mesmo conheça a profundidade da sua comunhão com Deus, e se caso não passar na prova, possa reavaliar os seus caminhos para que seja aprovado. Agora, a aprovação que vem de Deus, é a tentação, porque no grego é a mesma palavra, peirasmos, a aprovação que não vem de Deus, que a gente chama no português, na Bíblia, de tentação, é induzão ao erro. Eu vou fazer isso para a pessoa pecar, eu vou fazer isso para a pessoa ser igual a mim, eu vou fazer isso para a pessoa se destruir, para a pessoa se afundar. Aí ele fala assim, Deus é santo, Deus odeia o pecado, Deus odeia o pecado, então Deus nunca vai te induzir a ser ruim, a fazer as coisas que desagradam a Ele, não é? Então esse é o comentário, irmão, ele é bom justamente para ti, pelo contexto,
A gente procurar avaliar, né? Porque os dois trazem desconforto. Exato. Né? Tanta aprovação. Exato. Deus está me provando, não precisava passar por isso, eu já vi, né? Já debrucei diante dele, eu reconheço, né? Exato. Deus sabe o meu interior, conhece o meu amanhã, e eu não. Com certeza. E o exemplo do próprio Senhor, que a Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, né? Felipe, que tinha levantado a mão, eu já de novo para a irmã, tá? Felipe? Não, Felipe? Então, me chama a atenção esse verso 22, quando a Almeida Revista Corrigida, ela traduz como ligado ao Espírito. O constrangido em espírito, ela traduz como ligado ao Espírito. Me chama a atenção porque quando a gente olha para o verso 24, quando as pessoas, se a gente fosse fazer um questionário na rua e perguntar para as pessoas aonde está o valor da sua vida, ou talvez algumas pessoas falariam pelo que tem, ou pelo que faz, mas Paulo ele responde essa pergunta falando que o valor da vida dele está pelo que ele é compelido pelo propósito do Senhor. Então, eu acho que essa tradução, ela liga com o verso seguinte, quando Paulo fala, e aí eu concordo contigo com essa questão, de que a gente vê Paulo já ligado ao Espírito de tamanha forma que o propósito de Deus se torna o propósito dele. Exato. Então, essa liberdade que ele tem é uma liberdade que ele se dispõe a realizar a vontade de Deus. Então, ele é compelido ou impelido pela obra do Senhor a fazer o que está sendo feito. Então, me chama a atenção essa forma de traduzir da Almeida Revista Corrigida de ligado ao Espírito, porque quando a gente vê no verso 24, a gente vê justamente isso, que a vida dele, para ele, tem o valor está em realizar a obra que ele foi compelido a fazer. É por isso que é bom a gente ler várias traduções, né? Porque ela às vezes pode lançar à luz uma coisa que a gente não está conseguindo ver. Claro, não estou dizendo que o tradutor ele pode sair chutando, tem coisas que não estão ali nas escrituras, que é um equívoco, né? Mas alguma tradução, por exemplo, você vai, uma palavra, né, como pé, às vezes tem vários significados, e o tradutor quando vai traduzir, a partir daquelas opções, daquela palavra, com o sentido daquela palavra, ele vai tentar traduzir segundo a opção que se adequa mais àquele contexto, né? E às vezes um tradutor ou outro lança, né, uma luz melhor com uma palavra mais atualizada, então, obrigado, viu, Felipe? Ótimo ponto. Irmã Rosa, você queria acrescentar mais alguma coisa? Aqui no 20, Atos 18, ele fala assim, quando se encontramos com eles, sobre 17 mil, ele manda chamar os presbíteros, né? Eu gostaria de saber, irmão, se tem um número desses presbíteros. O número exato não tem. Mas quando a gente, é que não deu tempo, mas eu ia abrir lá na orientação, hoje em dia, no mundo religioso, que não é algo que está na Bíblia, e a gente vai ver isso. Eles colocam o seguinte, coloca assim, presbítero é uma coisa, geralmente inferior a pastor. Aí tem pastor, depois tem um bispo acima, e tem gente que acha que existe apóstolo nos dias de hoje, quem sabe, já viu nas escrituras que não existe apóstolo nos dias de hoje. Porque o apóstolo para ser apóstolo tinha que ter caminhado com Jesus e ter visto Jesus ressuscitado. Jesus escolheu ele para essa missão, né? Em linhas gerais. Né? Então hoje pessoas que se autodenominam apóstolos estão pecando contra o Senhor. Mas aqui não. Aqui a gente fala de presbíteros, chamou os presbíteros. E no versículo, não deu tempo, mas lá no versículo 28 ele está falando com essas pessoas. Ele está ainda falando com essas pessoas. E no versículo 28 ele fala assim, atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Então ele chamou os presbíteros, os anciãos, de bispos, eles são supervisores, e para pastorear a igreja. Quem pastoreia a igreja? Pastores. Então, presbítero, bispo, pastor, são praticamente sinônimos para se referir às pessoas. Não existe sinônimo perfeito. Cada palavra dessa mostra
uma especificação do trabalho que esses líderes da igreja têm que ter. E quando a Bíblia fala assim, ó, vocês têm que escolher, o apóstolo fala assim, na igreja de vocês, sempre é no plural, presbíteros. Então não é bíblico, só concluindo, irmão, não é bíblico uma igreja ter um pastor. Ou tem mais de, porque a orientação bíblica, assim, presbíteros na igreja. Ou tem mais de uma pessoa com essas qualificações da igreja, ou não tem o presbitério. Ah, irmão, então vai ter uma igreja que não tem pastor? Nosso pastor supremo é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala que todo cristão que se converte, ele tem o dever de pregar o evangelho. E sobretudo, no culto da igreja, quando a gente estuda ali nas cartas paulinas, os homens têm essa responsabilidade de pregar na igreja, os homens, né? Com o apoio das irmãs, no sentido que as irmãs, elas dão o quê? O suporte da igreja para os homens fazer esse trabalho, tá bom? Então, irmão, não tem um número exato de quantos presbíteros está lá, mas se chamou os presbíteros de Éfeso, isso mostra que tinha mais do que um. Era isso que eu ia dizer, irmão, Né? porque não era nem foi muito mais exploração do irmão, gostei, mas assim, quando está no plural, os, então... É mais de um? Não era um. Não. A gente sabe disso, né? Mas eu vi que também a grande responsabilidade dele. Ele vai chamar a atenção deles. É. Chamar, porque com certeza não era um, nem dois, nem três, eram várias pessoas. Era agora. Né? Ali o Espírito Santo estava com ele, porque aqui embaixo, né, está 3 parênteses, né? Especificam tanto a judeus como a gregos e arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Exato. Então aqui está com o Espírito Santo de Deus e com muita responsabilidade. E a gente também temos que ter, igual o irmão colocou, tanto os homens como as mulheres ter essa responsabilidade com as coisas do Senhor. Amém, amém. Era nesse sentido, tá, irmão? Obrigado. Mas eu achei muito bom a explanação que o irmão colocou. Eu sei. Acho que nas próximas aulas a gente vai estar abrindo as outras referências. Ela em 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, que fala sobre essa qualificação, tem que ser um homem casado. Porque a pessoa vai lidar com pessoas diferentes. Um homem de família, ele lida com filhos, com a necessidade da esposa. Isso vai ajudar ele a cuidar do rebanho. Isso é bíblico, não é? Mas a gente tem que fazer aquilo que os irmãos de Bereia faziam. Eles ouviam o que o apóstolo Paulo falava e eles iam conferir nas escrituras, ou seja, nas escrituras que eles tinham na época, que era o Velho Testamento, para ver se o que ele falava é aquilo mesmo. Então isso que eu estou falando aqui não é uma coisa que é uma coisa inventada, é uma coisa que está escrita. Então a gente tudo isso que eu estou falando, os irmãos e aqueles que vierem aqui estudar a Bíblia com a gente, tem que depois ir lá em casa, deixa eu ver, tem essa passagem mesmo? A Bíblia fala mesmo que para ser um pastor, para cuidar de uma igreja, né, tem que ser casado, tem que ter filhos convertidos, né? E o apóstolo Paulo falou assim, aquele que se considera espiritual, considere palavra do Senhor, isso que está sendo escrito aqui. Então é a palavra de Deus, é a orientação do Senhor. E lá fala, é necessário que seja assim. Bom, não é facultativo, é necessário que tenha essas qualificações. É por isso que eu não concordo, é que as pessoas falam muito da igreja católica, né? Falam muito da igreja católica na questão de papa, né? De padre. O padre não é casado. Isso aí o evangélico fala. O evangélico aponta o dedo e fala, olha lá, a Bíblia fala que para pastorear a igreja tem que ser casado. Mas dentro da igreja evangélica, às vezes tem um cara que não é casado, mas porque tem um curso de teologia, sendo um pastor. Ou é casado, mas não tem filhos convertidos, é pastor. Pastoras, a Bíblia fala que a mulher não pode exercer papel de pregação na igreja. Isso é machismo, irmão. Deus não é nem machista, nem feminista. Deus, ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E graças a Deus, homens e mulheres são diferentes. Não são contraditórios, são peças que se complementam. A mulher, né, na sua feminilidade e na função que Deus lhe deu, né, ela manifesta a graça do Senhor. E o homem, na função que Deus lhe deu, ele manifesta a graça do Senhor. A mulher, quando ela cumpre com o seu papel, ela protege as mulheres e protege os homens. E os homens, quando eles não fogem do seu papel, eles não protegem só a si, eles protegem os homens e as mulheres,
Porque é o plano de Deus. Ele é um engenheiro, né? Então a gente vê essa confusão religiosa e nós devemos também fugir dessa confusão religiosa e procurar ver o que o Senhor nos ensina nas Sagradas Escrituras. Respeitamos, né, a fé de todos, né? Respeitamos as escolhas que as pessoas fazem, mas a gente tem que dar preferência à vontade do Senhor nas Sagradas Escrituras. Ah, questão de interpretação. Vamos estudar. Tem coisa que não é facultativo. Não é? Porque senão não existe mundo objetivo. A comunicação não seria possível se não tivesse referências. Não é? Então é possível a gente chegar assim ao entendimento da vontade de Deus pelas Escrituras. O apóstolo Paulo fala que a gente tem que submeter-se ao que o Senhor nos ensina nela. Então, amados, obrigado pela paciência, tá bom? Eu sei que não é fácil ficar 1 hora sentado ouvindo, mas eu agradeço o sacrifício, a dedicação de vocês, tá bom? De estarem aqui estudando a palavra do Senhor juntos.